Gente invadindo pista, chuva em apenas uma parte do circuito, largada e escalada espetacular. A primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1 não poderia ter sido melhor. Em seu primeiro ano na equipe Ferrari, o brasileiro tinha finalmente a chance de vencer a sua primeira corrida da carreira, e para isso o piloto sobrou. Após se classificar apenas em 18º, Barrichello escalou o grid inteiro, superou os rivais mais fortes e venceu graças a uma aposta arriscada nas voltas finais. O ano de 2000 foi uma virada de página para Barrichello. Após passar anos na equipe Jordan e Stewart, o piloto brasileiro tinha finalmente a chance de pilotar um carro competitivo na poderosa Ferrari. Substituindo o irlandês Ed Irvine, Barrichello sabia que tinha chance de ir bem. No ano anterior, Irvine conseguiu competir em relativo pé de igualdade com Schumacher e Hakkinen nas primeiras provas do ano. Após o acidente sofrido pelo alemão em Silverstone, o piloto se tornou o principal rival do finlandês da McLaren, perdendo o campeonato por apenas 3 pontos de diferença. Com alguns bons anos na carreira e 2 pole positions, aquela era a oportunidade de ouro para conseguir a primeira vitória. O brasileiro passou a subir no pódio com frequência em 2000, com 3 terceiros lugares na Espanha, França e Áustria e segundos lugares na Austrália, Mônaco e Canadá. Quando a Fórmula 1 chegou ao circuito de Hockenheimring para o GP da Alemanha, Michael Schumacher liderava o campeonato com 56 pontos, 6 a mais que Dave Coulthard. O companheiro do escocês da McLaren, Mika Hakkinen, vinha em terceiro com 48 pontos, e Barrichello aparecia finalmente em quarto com 36. Pelas equipes, a Ferrari liderava o campeonato de construtores com 92 pontos, 4 à frente da McLaren. Muito atrás estava a Williams, com apenas 19 pontos na terceira posição. O GP alemão estava marcado para o final de semana do dia 30 de julho, na versão antiga de Hockenheim. A pista, cuja história já foi contada aqui no canal, cruzava grandes retas por dentro da floresta, exigindo bastante dos motores e pouco das asas. Em uma sessão de qualifying bastante afetada pela chuva que ia e voltava, Coulthard fez a pole position com um tempo de 1 minuto, 45 segundos e 697 milésimos. Schumacher colocou a sua Ferrari em segundo, com um tempo 1 segundo e 366 milésimos mais lento, e Fisichella da Benetton fechou os 3 primeiros com 1 minuto, 47 segundos e 130 milésimos. Completaram o top 10 Hakkinen, Pedro de la Rosa da Arrows em quinto, Jarno Trulli, Alexander Wurz, Johnny Herbert, Jacques Villeneuve e Irvine, agora na Jaguar, em décimo. Entre os brasileiros, Ricardo Zonta classificou seu BAR na 12ª posição. Barrichello, por sua vez, conseguiu apenas o 18º lugar após um vazamento de óleo. Sem o carro pronto a tempo, a equipe deu ao brasileiro o carro de Schumacher. Por fim, Pedro Paulo Diniz da Sauber se classificou logo atrás, na 19ª posição. A sessão de warm-up foi realizada 4 horas e meia antes da prova e vários pilotos tiveram problemas. Villeneuve e Jos Verstappen bateram logo no começo, gerando uma bandeira amarela. Coulthard era o mais rápido da sessão, mas rodou e danificou a asa frontal. Nick Heidfeld teve a tampa do motor estilhaçada próximo da Ostkurve e os fragmentos de fibra de carbono acabaram furando o pneu de Pedro de la Rosa. Mesmo com todos os problemas, as equipes conseguiram consertar todos os carros e o grid estava completo para o GP. A corrida marcada para as 14 horas tinha um clima moderado com 21 graus e a pista estava seca para a prova. A chuva chegou a cair no setor do estádio 11 minutos antes do início da corrida, mas ela foi rápida e não chegou a afetar o início do GP. Na largada, Coulthard se virou para a direção de Schumacher, deixando os dois lentos. Hakkinen se aproveitou da situação e assumiu a ponta. Schumacher percebeu o movimento do finlandês e tentou retomar a sua posição, mas no movimento, o alemão tocou em Giancarlo Fisichella da Benetton. Os dois escaparam e bateram, saindo da prova. Enquanto isso, Barrichello escalava velozmente o pelotão, indo de 18º para 10º ainda na primeira volta. Na volta seguinte, foi a vez de ambos os pilotos da BAR perderem o lugar para o brasileiro, e na terceira volta, a vítima da vez foi Irvine. Na volta seguinte, Verstappen precisou travar pneus para não bater em Herbert, se tornando uma presa para Barrichello. Rubens ganhou a posição do holandês na quinta volta, subindo para sexto. Herbert também não se segurou por muito tempo na mesma posição, perdendo lugar na sexta volta para a Ferrari. Na frente, Hakkinen liderava a prova, com Coulthard em segundo e Trulli em terceiro, mas o mais rápido da pista era Barrichello. Fazendo volta rápida em cima de volta rápida, o brasileiro se aproximou de Pedro de la Rosa, alcançando o espanhol na volta 11. Enquanto isso, a movimentação do pelotão intermediário também era bastante intensa, com Heinz Harald Frentzen fazendo várias ultrapassagens. Barrichello ultrapassou de la Rosa pela quarta posição na volta 12, e logo em seguida foi a vez de Frentzen colocar pressão no espanhol. Enquanto isso, Johnny Herbert precisou abandonar com seu Jaguar com problemas na transmissão. De quarto, Rubens seguiu para terceiro, após ultrapassar Trulli na 15ª volta. 2 voltas depois, o piloto da Ferrari entrou no pit lane para sua primeira de 2 paradas, retornando em sexto. Com a parada de Frentzen, a prova tinha Hakkinen em primeiro, Coulthard em segundo, Trulli em terceiro, de la Rosa em quarto e Barrichello em quinto, que voltava a fazer faltas rápidas.
Tudo corria bem até a volta 25, quando um homem entrou na pista com uma capa de chuva branca e alguns dizeres rabiscados nas costas. O invasor entrou na pista próximo da Ostkurve e fugiu dos fiscais atravessando a pista em direção à parte interna do circuito. Como a corrida ainda estava em curso, o safety car foi acionado e o invasor pôde ser removido com segurança. Ele foi mais tarde identificado como Robert Selle, um francês ex-funcionário da Mercedes que havia sido demitido da montadora pouco tempo antes. Selle afirmava que a demissão havia sido injusta e ele escolheu justamente o GP alemão para protestar. No mesmo ano, os tribunais concordaram com o francês, o que lhe rendeu uma compensação de 91 mil francos. Voltando à prova, o safety car foi acionado próximo à janela seguinte de pitstops, e devido a isso, vários pilotos aproveitaram da situação para fazer as suas paradas. Trulli e De La Rosa foram os primeiros a entrar, sendo seguidos por Hakkinen. Coulthard acabou ficando na pista com pneus velhos devido a uma falha de comunicação. Com o pitstop atrasado em uma volta, o escocês caiu para sexto. A bandeira verde foi novamente dada na volta 29, com Hakkinen na liderança seguido por Trulli e Barrichello. O piloto da Jordan foi prontamente atacado pelo brasileiro, mas ele conseguiu resistir tempo bastante para uma nova bandeira amarela. Na chicane Jim Clark, Ralf Schumacher rodou e na chicane Ayrton Senna, Pedro Paulo Diniz atingiu Jean Alesi, tirando os dois da prova. Diniz saiu sem problemas do acidente, mas Alesi precisou de atendimento. O acidente espalhou destroços de estilhaços de fibra de carbono pela pista, obrigando novamente a entrada do safety car. O período de segurança durou até a volta 31, quando a largada foi novamente dada com Hakkinen na ponta. Alexander Wurz foi tocado por Mika Salo e rodou na reta principal, quebrando a caixa de marchas no processo. Os fiscais conseguiram empurrar o carro para fora da pista e dessa forma a corrida pôde prosseguir. Na volta seguinte, uma chuva fraca começou a cair na região do estádio e rapidamente se espalhou para outras partes da pista, obrigando os pilotos a trocar os pneus. A chuva ficava cada vez mais forte e o trecho do estádio ficou bastante traiçoeiro. Na curva 1, Villeneuve tocou em Zonta e acabou rodando com asfalto molhado. Hakkinen e Trulli entraram nos boxes para fazer as suas trocas, enquanto Barrichello permaneceu no traçado com pneus de pista seca. De todos, apenas Barrichello, Coulthard, Frentzen e Zonta permaneceram na pista. Ross Brown informou Barrichello da parada de Hakkinen, e como a chuva não havia atingido toda a extensão do circuito, os dois decidiram apostar nos pneus secos, bastando ao brasileiro uma maior cautela na região do estádio. Enquanto isso, Jarno Trulli recebeu uma penalização de 10 segundos, caindo para 11º. Zonta, que ainda estava de pneus secos, passou reto no complexo do estádio e abandonou. Coulthard era outro que sofria com a escolha, sendo pressionado por Frentzen até a sua parada na volta 38, caindo para 5º. Barrichello rodava bastante lento na parte afetada pela chuva, mas no restante do circuito, o brasileiro era mais rápido devido aos pneus de pista seca. Frentzen abandonou com problemas na transmissão, e Heidfeld teve problemas no alternador, deixando o GP com 11 carros. Agora com pneus novos, Coulthard ultrapassou Salo e subiu para 3º lugar. O finlandês da Sauber acabou perdendo posição também para Button, que ultrapassou na volta 43. A 2 voltas do fim, a chuva voltou a cair com mais força no estádio, mas Barrichello permaneceu cauteloso e dessa forma conseguiu se manter na pista até a bandeirada final. Quase 7,5 segundos atrás terminou Hakkinen, e fechando o pódio tivemos David Coulthard em 3º. Completaram o top 10 Button, Salo, De La Rosa, Ralf Schumacher, Villeneuve, Trulli e Irvine. A vitória de Barrichello foi a primeira de suas 11 na Fórmula 1 e foi a primeira vitória brasileira desde Ayrton Senna no GP da Austrália de 1993. Na Ferrari, o brasileiro teria ainda outras 9 vitórias. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!